Bom dia, bom dia, bom dia. Quinta-feira chegou e vamos começar com as notícias. Hoje é dia 10/6/2021, quase o dia do Love. Só love, só love, só love, só love. Vamos que vamos. Falta 2 dias para chegar o dia dos namorados. Tá nós. Para quem não tem, nós vamos tentar ajudar a arrumar um. Vamos lá, gente. O que aconteceu ontem? Vamos começar pelo dólar? O que aconteceu ontem? Rapaz, mas o dólar deu aquela baixadinha, sabe, para dar aquela reladinha no 4,99, mas tem uma força muito gigantesca, porque eles sabem que se quebra esse valor psicológico, sai tudo quanto que é jornal e força e ajuda a forçar a cair mais ainda o dólar. E ontem ele pegou e subiu 0,69 e fechou em 5,069. Olha só que interessante. Ele fechou em R$5,069. Então o 9 seria o milésimo lá, que eu tenho que arredondar, ficaria 5,07. Só que a variação em porcentagem também deu 0,69. Olha só a correlação. Ô, espiritual mandando mensagem para nós. Professor, mas o que está acontecendo? Por que aconteceu isso daí? Porque ontem a bolsa subiu, caiu, que raio que deu? A bolsa subiu. Subiu, mas depois na hora do fechamento ela fechou no 0 a 0. Então é um movimento que não é muito grave, não é nada assim, nossa, que coisa, que tralalá. É um movimento meio que padrão, 0,5%, em torno de 0,5%, 0,7% foi o caso. É um valor meio que normal. Então hoje eu acho que, rapaz, é para dar aquela quedinha, tá? Mesmo porque nós temos dias de pagamentos, né? Nós temos dias que movimentam mais o faturamento das empresas, mais o faturamento de outras coisas, some o real. Como assim some o real? Às vezes só paga, tem muitos pagamentos, então diminui o dinheiro no mercado, não aumenta o dinheiro no mercado, é dia que a pessoa recebe já está para pagar as contas, e então você tem um monte de situaçãozinha aí que pode dar algumas variáveis na coisa, mas o mais importante é a gente pegando a linha no mínimo de uma semana, mas o ideal é sempre de mês em mês, né? Eu gosto de pegar de ano em ano, eu gosto de ver a linha por inteiro, porque aí eu saio do dia a dia, mas eu vou continuar com a minha fé, porque olha, subindo 0,7%, subiu um pouquinho. E se cair 1%, chega lá no 4,99, e 1% é fácil chegar, hein? Então, eu vou manter a minha tese desde o começo da semana, que até sexta-feira chegava no 4,99. Vamos lá, para ter um assunto bom e bonito para nós falar nas redes sociais. Vamos lá. Bolsa. O DAX ontem deu uma queda e hoje já subindo de novo dentro da normalidade, então ele caiu um pouquinho, hoje subindo um pouquinho. Hoje está subindo 0,2, por exemplo, até agora, né? Tá aberto, então fica oscilando. E está em 15.607 pontos. E a Bovespa? A Bovespa ela ficou do 0 a 0. Ela foi a 130.882, depois foi recuando e fechou em 29.900. Mas ela não caiu para 28. Então ela está muito próximo do 130, que vai bater 130, só se acontecer algo muito milagroso que não condiz. E por que caiu um pouco? Porque teve alguns ruídos em relação aos bancos, com a notícia do Nubank. Então aquela notícia do Nubank afeta a bolsa? Afeta e afetou, porque os bancos estão dentro da lista do índice Bovespa, por exemplo. Como é que é o negócio, hein? Vamos ver as notícias. Hoje lá no fim vai ter, olha, do meio do vídeo pra frente é só notícia de política. Nós vamos bater um papo meio nervoso. Vai ser um sabadão no meio de uma quinta-feira, porque o trem tá muito doido. IPCA acelera além do esperado e economistas esperam um Banco Central mais atento ao choque inflacionário de 2021. Aperto monetário pode precisar ser maior para lidar com uma pressão como a atual, enquanto a atividade econômica cresce. Então vamos ver o que eles estão falando aqui. O aumento de 0,83% no IPCA
acima dos 0,71 esperados de acordo com os dados compilados pela Refinitiv e da alta de 0,31 em abril, aumentou a preocupação dos investidores com a condução da política monetária pelo Banco Central este ano. Só que é o seguinte, aconteceu isso e o dólar caindo. Por quê? Porque você tem aquele efeito que chama efeito retardado, que ele tem um retardo, uma demora para chegar ali e dá o resultado. A inflação, ela veio assim que subiu o dólar? Não, ela veio, como eu disse, 6 meses depois, que é a média. Você pega tudo quanto que é gráfico, você vai olhar e fala, é uma média. Pode ser 5, pode ser 7, pode ser 8, pode ser, mas muito pouco quando é 3 meses. É só quando o país está muito importador. Se, vamos falar, se 50% de tudo que o Brasil consome é importado, aí essa taxa de dólar, ela bate lá e já bate aqui. Quando o Brasil produz coisas por si, essa inflação ela demora, ela tem um delay para acontecer. Por isso, inclusive, que é um perigo países que só compram muito de fora, essa questão do câmbio que gera uma inflação imediata. Um exemplo, que país que compra muito? Quem que está comprando muito e produzindo pouco? Eu não sei. Eu não sei que país que pode estar produzindo pouco e consome muito. Tem que ser um país bem pobre e tá todo quebrado. Aí o câmbio é na hora. É papum, o cara já na outra, em 15 dias, 30 dias no máximo, ele já tá tudo com os preços tudo alterado e tudo mais. Uma coisa que acontece. Tem um produto que acontece. Sabe qual que é o produto que acontece na hora, de imediato praticamente? Celular, televisão, essas coisas de eletrônicas que é 100%, o produto vem 100% de fora. Como 100%, professor? Tem um monte de fábrica aqui no Brasil que fabrica celular? Não, eles montam o celular. O celular, praticamente as partes mais caras que tem, a televisão, praticamente as partes mais caras que tem, vem de fora. Salvo engano, uma ou outra fábrica que tem a produção de itens caros, mas praticamente todos os semicondutores, as coisas, é tudo lá de fora. Aqui no Brasil só pega o semicondutor e põe dentro da plaquinha. Pim, 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 pim. Olha, montou. Que é montar uma placa, não fabricar uma placa. Porque a fabricação de fato é dos componentes. Eu só pego e coloco os componentes onde tem e soldo ele. Se você chamar isso de fabricação, ok. É uma fabricação? É. Mas para mim chama uma montagem. Eu pego as peças, coloco onde tem que colocar e põe a solda. Não deixa de ser uma transformação de uma pecinha para uma placa. Com certeza é uma fabricação, mas o sentido que eu quero passar é esse daí. Então, é nessa pegada que a coisa anda. Eu sei não, vai ter reunião do cupom aí. Eu tava achando que ia subir pouquinho, 0,25, 0,5%, mas 0,75 eu ainda acho que não vai. Eu acho que dessa vez vai 0,5%. Eu não tô achando que vai 0,75 não, porque se for, o cara tá pisando no freio mesmo, falando, olha, segura a onda aí que a inflação preciso controlar. Pois é, vamos lá. E por que de tudo isso? Infomoney, rendimento, olha só, rendimento real da poupança é o pior dos últimos 30 anos. Levantamento da Economática mostra que, descontada a inflação, a caderneta teve retorno negativo de 6% nos últimos 12 meses até maio. Ou seja, você perdeu, mesmo não gastando, 6% do seu dinheiro, mesmo ele estando rendendo na poupança, não tirando o rendimento. Porque se você tirar o rendimento, você perde também. E agora tem um detalhe. Os imóveis subiu esse 6%? Alguns sim, mas muitos não. Tem alguns imóveis que estão com preços assim absurdos, absurdamente absurdo. Eu vou falar uma coisa para você. Eu sei que tá caro para construção, tá caro mesmo, os produtos, as coisas para construção tá muito caro. Mas uma casa, vamos falar num condomínio fechado, uma casa num condomínio fechado, sem contar com o terreno, sem o terreno. Para eu construir uma casa de 200 metros quadrados, top, hein? 200 metros quadrados do condomínio fechado é top, é grande, é boa.
é chique, com acabamento finérrimo, com sancas, pé direito alto, linda. Essas casas padrão condomínio fechado. Uma casa de 200 metros quadrados, eu vou gastar em torno de uns 450 mil, sem terreno. Estão vendendo essas casas, você sabe por quanto? Por 1,5 milhão, 1,2 milhões, 1,5 milhão. Agora fala para mim, como que o terreno pode ser mais caro que a própria casa, que a própria construção? Então, o problema nosso aqui no Brasil, é que os terrenos estão, sabe, louco. O pessoal que está com terreno está louco. O pessoal que está abrindo condomínio, eles estão com um gardenal na cabeça nervoso. Sabe, então, preço de terra tá assim, coisa assim absurda. E ainda no meio do mato, o cara constrói um condomínio lá nos quintas de Jororoba. Então, tem umas coisas que precisa rever, tem algumas coisas que tá muito surreal, mas tá muito surreal. Mas, professor, fazer um asfalto é caro. Pô, fazer o saneamento de água, as coisas são caras, colocar os postes, colocar não sei do que, tudo caro. Realmente eu sei que é caro, mas quando você vai fazer, você é um construtor, você já tem todos os maquinários, você já tem todas as coisas. Não é assim tão absurdamente absurdo e tal. Mas gasta tanto. Mas, cara, se vamos falar que gasta 2 milhões, 3 milhões, vamos falar 5 milhões. Pô, tem 500 terrenos para 5 milhões, deu quanto? 10 mil para cada terreno? Sabe, é umas coisas assim, não, deu 100 mil para cada terreno. E o cara pega o terreno, em vez de... vamos falar que custou 100 mil. Exagerando mesmo, mas chutando o barde. 100 mil. O cara pega e coloca para vender por 500 mil, 600 mil terreno. Cara, é demais da conta, moço. Não tem condição, não. Terreno em bairro, os caras estão cobrando 150, 200, 250 mil, 300 mil num terreno. Aqui no meu bairro velho, tudo descrambeado, tem meia dúzia de terreno só, não tem muito terreno. Que é uma fortuna. O valor do terreno está mais caro que o valor da casa aqui. E aí, sabe, tá tão surreal, tá tão assim, imaginário, tá tão louco a coisa, que não dá. Então o problema não tá bem no valor da construção, porque normalmente a construção, o construtor, ele pega e quer ganhar 100, 200 mil, ou seja, de 30% a 50% do valor que ele usou para construir a casa. Agora, o cara do terreno, ele tá trabalhando com 300%, 400%. Aí é demais da conta, moça. Então ele tá falando aqui que o real tá... Então a Selic tem que subir, cara. Tem que subir, tem que seguir o valor de inflação. Coisa que eu falo ano passado, que eu falo lá de trás, até do ano retrasado. Que eu venho falando isso. Tá falando agora na mídia. Tá vendo? Quem que era o certo e quem que era o errado? Pois é. Pois é. Aí os adoradores de pessoas que não fazem cálculo racional falam, não, mas o ministro falou que isso é bom, olha, tá sendo bom, olha a economia, olha, tá sendo bom. E eu falando, rapaz, vai estourar ali, rapaz, vai acontecer lá. É a mesma coisa na época do Lula. O primeiro governo dele, olha, todo mundo com carro, todo mundo. E eu falando, vai quebrar. Mas como, professor? Tá todo mundo criando dívida, comprando carro à prestação. Mas isso não é bom? Claro que não, cara. Tá arrancando 30% da renda de todo mundo para pagar parcela de veículo. E aí? O cara não vai ter mais dinheiro sobrando. Se não tem dinheiro sobrando, não vai gastar no bar, não vai gastar com roupa, não vai gastar com outras coisas. Um lado fica todo bombando forte, ou todo o resto da economia afundado. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? E tanto é que aconteceu. Aí abusou mais ainda, para fazer mais ainda, porque estava dando certo. E aí depois chegou e abusou, limpou tudo que tinha, foi construir coisas em lugares fora do Brasil, em vez de ser aqui no Brasil. Foi construir usina hidrelétrica em outro país, sendo que aqui estava precisando. Foi construir porto em outro país, sendo que aqui estava precisando. Foi construir... Aí foi por isso que eu falo para todo mundo. Foi pior do que coisa. Quando você viveu, você achou que você estava no país da maravilha, o lugar mais lindo do mundo. Mas as consequências depois foi e é desastrosa e está até hoje afetando a gente. Essas palhaçadas, essas dívidas que foram criadas.
Na contramão do PIB, renda do brasileiro cai, BBC News. Na contramão do PIB, renda do brasileiro cai 10% com inflação e alta de desemprego recorde. Então vamos lá. Vocês lembram que eu também falei? Não adianta o PIB subir, sendo que ele está fazendo com que o nível da desvalorização da moeda se atingisse o valor dele. Quando atingir, aquieta isso. Então, tá aí, mais uma nota falando a mesma coisa que eu venho falando tantos e tanto tempo. Não adianta, o PIB subiu 10%, a inflação foi quanto? 15%. Então, não subiu. Ela caiu 5%, mas subiu. Não, caiu 5%. A real, quando você vê a realidade, cai 5%. Essa é assim que funciona, é assim que tem que ser tratado, gente. Não pode criar coisa fora disso aí, não. Porque é assim que funciona. E é nisso que vão iludibriando as pessoas, para a pessoa encarar e falar isso aqui sim, isso aqui não. Infomoney. Para Bradesco, BBI, temores sobre concorrência estão mais do que precificados na ação na B3. Para analista do banco, o mercado está precificando agora os mesmos múltiplos para a B3 do que em meados de 2019. Então, quando aconteceu, o que ele está falando aqui? Quando foi em 2019, os bancos já deram uma reduzida por causa dessas fintechs, dessas empresas de... Oh, meu Deus do céu, de fintech, esses bancos como o Nubank e tal, que eu anunciei ontem. O que acontece? Está tirando o cliente deles. É óbvio, você quer ficar pagando parcela todo mês, mensalidade todo mês para sua conta corrente, ou você quer ir para um outro banco que vai pagar todas as suas contas, você consegue movimentar, ele ainda é cartão de crédito, não é só coisa. Olha só a vantagem que tem das fintech. Eu tenho uma conta corrente. A única coisa que ela não faz é cheque, mas eu tenho cartão de débito, ele funciona como crédito, o mesmo cartão, ele é débito, ele é crédito, e se você coloca dinheiro lá, ele faz rendimento automático. Eu não preciso aplicar rendimento, ele já faz o rendimento automático. E rende mais do que os bancão. Qual que é melhor? E você ainda, não sei, eu gosto do bancão, porque é segurança, eu gosto do bancão. E você sabia que as fintechs, elas armazenam e colocam seus dinheiros no bancão? Porque ela não é banco? Não sabia, professor. Pois é, ela coloca o dinheiro no bancão. Aquela Next, por exemplo, ela é do Bradesco. Toda. São essas coisas que as pessoas precisam entender. Tem um monte de coisa por trás da coisa aí, rapaz. Mas vamos deixar a coisa fluir, vamos ver o que vai ser. Então, os bancos, como caiu muito na bolsa ontem, então eles saiu uma nota dessa para ver se dá uma ribada neles hoje. E vai dar uma ribada porque realmente tem os temores, mas o bancão ele também pode se transformar como uma fintech. Zerar, colocar rendimento automático para os clientes, eles podem colocar... todo o cartão de débito como crédito automático junto no cartãozinho do cliente, e pronto, tá aí, e continua sendo grandão ainda com lugar para atender o cliente. Pode acontecer? Pode. Então, vai acontecer? Não sei, mas que pode. Vamos lá, dando sequência aqui. Infomoney, esse daqui saiu na notícia, uma coisinha bem besta. Pra você ver como é que a mídia não tem o que falar e fica pegando pior em cobra, colocando ovo em ovo, pelo em ovo. Infomoney. Brasileiros vieram da selva e argentinos de barcos da Europa, diz Fernandes. Vamos lá. Ele falou que os México vieram dos Incas, dos Maias. Beleza. E os brasileiros vieram da selva. Mas vejam bem, realmente o México lá tinha um povo antiguíssimo, ancestral, que são maias e incas. Olha que beleza. Mesmo aquele povo sumindo, mas tinha uma história de tal. Então vieram dali, ou seja, mantém a características culturais muitas disso. Aqui no Brasil, os brasileiros vieram da selva. Por quê? Porque tem
não é de uma tribo, não era um Inca, porque aqui tem um monte, é Tupi-Guarani, não sei o que, tem um monte de tribos indígenas, e o Brasil eram dos índios. E aí o que acontece? Aqui se pegou muito da cultura indígena, muito nome de rio é de índio, muito nome de comida é de índio, muito nome de coisas aqui é de índios. Nós temos mais características de português, que foi o colonizador nosso, ou nós temos mais características de índio ou de africano? Muito mais de índio e de africano do que de português. Por mais que tenha colônia que veio de fora, depois que vieram italianos e um monte de espanhol, mais um monte de coisa, a cultura foi mesclando e foi ficando, e estava falando da origem. Gente, isso é ridículo. Pra que ficar? Ai, o cara falou não sei o que, o cara falou, que absurdo, que absurdo. Sabe o que é isso daqui? É fofoca, isso daí é coisa pra intriguinha, pra coisa. Isso daqui deixa a vida da gente chata. E daí? Você se sentiu ofendido por quê? E daí? Deixa o cara falar, cara. Mas e daí? Se o cara falar pra você que você é um descendente de um ET, você vai se sentir ofendido? Tem uns que ficam felizes, tem outros que podem ficar ofendidos. E daí? E o que muda isso? Olha que legal, ele acha isso, olha que bacana, deve ter alguma explicação para ele achar isso, e segue minha vida. A opinião do outro vai mudar a minha vida? Vai falar, sabe, essas coisas demais, moço, tem que parar com isso aí, ó. Tem que parar com esse negócio aí, tá demais da conta. Infomoney. Após faltar à audiência, Guedes é convocado por comissão da Câmara. O convite foi transformado em convocação, o que torna seu comparecimento obrigatório. Ixi! A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira convocação do ministro da Economia para que preste esclarecimentos a respeito de supostas distorções de dados na Previdência. Guedes havia sido convidado a participar de audiência conjunta na fiscalização financeira e controle de defesa do consumidor nesta quarta-feira. Não compareceu ao compromisso. O convite, então, foi transformado em convocação, o que torna seu comparecimento obrigatório. De acordo com a agência Câmara, o presidente da comissão, deputado Aurélio Ribeiro, do Solidariedade, disse considerar que houve quebra de acordo por parte do governo, tornando-se necessária a convocação do ministro. Ainda que, de acordo com a agência, a justificativa para a convocação citou a reportagem do portal G1, que apontou que técnicos do TCU teriam identificado distorções em valores a serem desembolsados no futuro para custear a previdência de servidores e benefícios de militares inativos. Paulinho, parece que agora o cardo vai começar a engrossar pro teu lado. Eu quero ver essas cenas do próximo capítulo. E por que eu passei essa nota? Porque isso vai afetar a bolsa hoje. Mas o professor falou que ela podia crescer. Eu acho ainda que ela pode crescer até sexta. Mas eu acredito também que os investidores vão ficar de um zoião bem grande para ver o que pode acontecer. Será que pode sujar o ministro? Será que pode acontecer alguma coisa? Será que eles podem identificar alguma coisa que tem que aumentar os números que o ministro falou que não é aquele? Que a dívida do nosso país, do Brasil é muito maior? E se for... Entendeu mais ou menos por que o dólar deu uma subidinha? O que pode ser? É isso aqui, ó. Isso aqui pode ser um dos motivos principais. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vamos para terminando aqui. Infomoney. Sem provas, Bolsonaro repete que tem provas materiais, entre aspas, que houve fraude na eleição 2018. E o Bolsonaro tacando fogo na lenha para que tenha urnas com impressão. E o ministro falando que não é para ter... O ministro da Justiça falando que não vai ser bom ter papelzinho impressora. Eu fui eleito no primeiro turno, eu tenho provas materiais disso, mas o sistema, a fraude que existiu sim, me jogou para o segundo turno, disse. Então, ele fala que tem prova que ganhou no primeiro turno, mas a fraude jogou ele para o segundo. E aí teve que fazer uma força, o brasileiro teve que fazer uma força extraordinária para fazer ele entrar. Pois é.
Rapaz, eu vou falar um negócio pra você e eu não vou contra a fala do presidente, não. Não sou a favor, mas também não vou contra, não. Porque pode ter boi na linha. Se pode ter boi na linha, a melhor coisa que você tem que fazer é acabar com a dúvida. Acaba com a dúvida. Se tem dúvida, acaba com a dúvida. Resolve o problema da dúvida. Resolver o problema da dúvida é papelzinho em urna. Poder 360. No confronto de segundo turno, vantagem de Lula sobre Bolsonaro cai 7 pontos. Como é que pode em 2 semanas, um mês, vamos arredondar para um mês, eu não sei quanto tempo foi da última para essa agora, um mês, cair tanto assim? O povo é bipolar, muda de opinião quando quer? Eu vou explicar uma coisa para vocês, na política acontece muito. Eles, normalmente, os candidatos pegam pessoas e projetam, coloca ele como candidato, projeta a pessoa, coloca ele como candidato e você coloca um monte para pulverizar de todo mundo, pra gente ver quem que fica polarizado, quem que é, esse ou esse, você polariza. Você polarizando a coisa, você consegue fazer com que eles fiquem muito próximos, polarizando. Aí o que acontece? Eu pego e incentivo para ver, eu falo assim, olha, esse aqui, ele tá forte, mas ele tá tendo bastante manifestação na rua, tá tendo bastante apoio popular. Esse não, então coloca ele junto para ter aquela sensação de que ele vai ganhar ou pode ganhar. Ok, vamos lá? Vai. Como que pode fazer isso, professor? É você colocando esses outros candidatos que ficam lá para tirando o voto desse, entendeu? Para esse ficar... É um negócio assim. Aí, o que acontece? Você fazendo isso, você faz um chamado falando assim, ó, vamos todo mundo pra rua e tal, lá, pra ver a nossa força, pra ver se a gente consegue fazer a força mesmo. Chegou e teve. Foi o que? Fiasco. Vocês me perdoam, mas foi fiasco. As do Bolsonaro sem coisa tá sendo muito maior do que a da esquerda que tá surgindo aí. Ela não tá tendo a mesma força. E quando tem daquela murchada que ela já vai murcha de um jeito sem fim. Por quê? Estava acostumado com apoios, né? Apoios daqui, apoio de lá, porque o sindicato, querendo ou não querer, ele dava ajuda de custo, ele dava um ônibus, ele dava um monte de coisa. Os do Bolsonaro não, cara, tem que se virar, filho. Você tem que sair da sua casa, lá dos Quinta Jororoba e até lá. E não tem ônibus para te levar pro lugar, não tem lanchinho para te dar no coisa, não, você que se vira. Você vem aqui por amor mesmo. Então, por isso que tá começando isso aqui. Então, olha, eu vou falar para vocês, dentro, como canal de política, essas coisas, eu faço umas análises, tá? Então, isso aqui é uma análise, não é uma verdade absoluta, hein, pelo amor de Deus. Eu acho que vão começar a tirar o candidato da esquerda daqui, sumir ele, abafar ele, com esse número que saiu aqui agora. Isso aí mostra uma tendência, e vão começar a tentar fazer colar um outro. Quem que é esse um outro? Não sei. Quem que ficou em terceiro? O Ciro. Então eu acho que eles vão pegar e colar o Lula no Ciro. Fez o teste para ver se o Lula sairia bem. Agora eles vão tentar fazer o teste do Lula apoiando o Ciro para ver se fica melhor do que a outra fase. Porque vocês acham que eles não fazem cálculo? Meu filho, ó, isso aqui é igual uma empresa. A política é igual uma indústria, uma empresa. Os caras são inteligentes, faz cálculo daqui, cálculo de lá, faz mensuração, monta gráfico, pega o mapa, fala, olha, aqui tá forte, aqui tá ruim. Vocês não têm noção de como é que é. Vocês não têm noção. Por isso que dizem que a política em campanhas eleitorais se transforma em verdadeiros campos de batalhas. Por causa disso. Porque é toda uma estratégia. E o cara que falhar na estratégia, ele perdeu a guerra. É mais ou menos isso. Perdeu o poder. O negócio não é brincadeira não. Gente, então ficamos por aqui. Que Deus abençoe, que essa quinta-feira seja maravilhosa, que não dê nada de feio lá na convocação do ministro, para não sujar nós aqui. Jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Somente um prisma, tá ok, gente? Não sou o dono da verdade, hein? Que é conversa de boteco com os amigos. Deus abençoe, namastê.